Voltando aqui para o segundo bloco, e essa sala aqui só faz piada, não dá para aguentar esse pessoal. Mas vamos lá. Vamos continuar com o tema aqui. Tem alguém aqui com a televisão ligada, que eu vou multar. Valquíria, vou multar. Francisco e Valéria, desculpem, mas eu vou multar vocês. Se vocês quiserem, é só desmutar aí pelo próprio aplicativo. Dando continuidade aqui, nós estávamos falando o que é Exu. Né, o que é Exu, o pai Ronaldo deixou comentário no primeiro bloco, e a gente estava falando exatamente que o Exu ele é a base do terreiro. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que é a representação do Exu na Umbanda? Opa, vai lá. Eu esqueci só de um detalhe. Eu gostaria de perguntar para os meus amigos aí, se, por exemplo, Exu pode trabalhar com numa gira de preto velho, ou numa gira de baiano, ou numa gira de caboclo, ou em qualquer gira de direita, ou não. Isso é permitido por nós ou não? Essa é uma pergunta muito boa, tanto é que eu tenho a resposta. Eu vou falar da seguinte forma. Tem gente que pode ser... Opa, mas tem gente que está com o microfone ligado. Neris, pronto, bloqueei. Não sei. Tanto pode, pai Ronaldo, que na presença de um preto velho, de uma gira, tem Exu ali presente. Pode não estar manifestado na incorporação. Por quê? Porque a linha de trabalho é da direita, mas a direita não pode trabalhar sem a esquerda presente. Tanto é que em maioria... Pode falar. Fazendo só uma brincadeira que eu costumo fazer com essa pergunta que eu joguei para vocês, que eu faço a seguinte brincadeira com o povo. Pega uma pilha comum, tá? E uma lâmpada, 2 fiozinhos. Liga ela no polo negativo e liga na lâmpada e vê se ela acende. Aí você liga o fiozinho no polo negativo e no positivo e liga na lâmpada os 2 fiozinhos. Ela acende? A mesma coisa é o Exu, tá? Ele vai trabalhar com preto velho, ele vai trabalhar com caboclo, ele vai trabalhar com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Entendeu? Não tem esse negócio. Por isso que eu falei assim, nós permitimos que ele trabalhe com o preto velho, com o caboclo, porque o campo espiritual permite. E nós permitimos? Porque tem muito lugar que vai falar assim, não, gira de esquerda é gira de esquerda, gira de direita é gira de direita, sabe? Gira de preto velho é preto velho, gira de baiano é baiano. Ou seja, eu quero trabalhar assim. Mas e o campo espiritual? Será que ele aceita trabalhar assim? Ou será que eu tenho que impor o limite para o campo espiritual? Mas isso nós já falamos várias vezes, que nós, seres humanos, é que colocamos limites, querendo ser mais do que o plano espiritual. É como eu falo, numa gira de preto velho tem Exu presente. Se não tiver Exu, não acende a lâmpada, como você mesmo disse. Então, ele pode não estar manifestado porque a vibração no momento é uma outra vibração, é uma outra energia sendo colocada no terreiro, mas a presença dele está lá, porque ele é luz. Ele é luz que é levado às trevas. Mesmo naquele momento, por exemplo, a gente vai chegar numa parte onde a gente vai falar de Exu, entidade, Exu, outros Exus, que aí as pessoas vão começar a compreender. Tá? Aquele Exu presente, ele está lá para sustentar o trabalho do preto velho, do caboclo, do baiano, e tem muitas pessoas ainda que consideram a linha do baiano, boiadeiro, marinheiro, linhas intermediárias, né, que tanto trabalham para a esquerda quanto para a direita. Então, como é que um baiano pode trabalhar para a esquerda, como pode trabalhar para a direita? O Exu não pode estar na direita. Né? Se o Exu ele é o guardião, se o Exu ele é o cumpridor da lei. Eu queria chegar nesse ponto para que as pessoas pudessem entender assim, o que é o Exu? O Exu ele é o cumpridor da lei. Não interessa se é nossas vontades ou não. Mas eu quero que a lei seja cumprida. A lei de Deus. Ele manifesta, ele é a manifestação de Deus dentro da lei, do cumprimento da lei. Por isso que ele é comandado muitas vezes por Ogum, que é o representante da lei de Deus. Então, quando Ogum traz as leis de Deus, Xangô traz a justiça divina, Exu não discute se é justo ou não, ele cumpre. Então, se está lá dito que tem que ser cumprido aquilo dentro da vida da pessoa encarnada, ele vai lá e cumpre. Poxa, já pensou, Exu?
questionando, vamos supor, já pensou um policial, um sargento, não, um PM, vai lá no sargento e discute com o sargento, ô, sargento, é o seguinte, eu não vou entrar na favela lá não, porque lá tem gente, assim, coitado, o cara é traficante, mas ele é jovem, eu não vou prender ele não. Imagina, você vai lá e... Deixa, caiu. Acho que caiu ali. Ah, não caiu não, voltou. Ele vai lá e cumpre. Você vai lá e prende o de menor, não interessa, traz aqui para cá para a delegacia. Você tem que ir lá e cumprir. Então não importa. E o sargento está cumprindo ordens do que está sobre a hierarquia, está cumprindo outras ordens que está acima dele. E assim, a linha de Exu. Ele vai lá e cumpre a lei divina. Aqui no nosso plano terreno, aqui entre nós, seres encarnados. Imagina isso no mundo espiritual, como é que ele cumpre essas leis. Seja para um obsessor, um espírito zombeteiro, é necessário ter a presença do Exu durante as giras de direita, porque ali também tem espíritos obsessores, quiumbas, zombeteiros, todos para atrapalhar o trabalho. Então temos o Exu como um cumpridor de lei, da lei divina, não da lei dos homens. Ele é o executor. Uma vez no vídeo passado eu falei que Exu executa e Pombogira nos incentiva, nos motiva. Né? O Pai Ronaldo não estava presente, mas ele com certeza assistiu o vídeo. Então, Exu ele executa e Pombogira ela nos motiva. Então, esse executar, ele não olha se nós queremos aquilo. Exu ele cumpre, executa dentro das leis divinas. Ele também pratica tudo isso dentro daquilo que ele é responsável em saber o resultado. Se o resultado daquilo na vida daquele encarnado tem que atingir tal objetivo, ele vai fazer da melhor forma que ele achar, porque foi confiado a ele a essa execução. Então, se por muitas vezes a pessoa ela fala assim, nossa, poxa, o Exu falou tão grosso comigo, é a forma que você precisa para entender. Enquanto o Preto Velho fala aquela manso, oxe, me xixiu, tem paciência, tenha fé, esse é nudista, né? Tenha perseverança, as coisas vão acontecer bem na sua vida, mais ou menos assim, né? Pega leve, aquilo entra, vai lá pro teu coração, mas depois no dia a dia você acaba até deixando de lado aquilo, acaba não dando valor para aquilo que o Preto Velho, o Caboclo falou. Tá? Você até entende, você até achou bonito, mas quando aponta para você e fala e mexe lá dentro do seu negativo, porque Exu faz isso, Exu põe para fora o nosso negativo, põe para fora aquilo que nós temos que está realmente nos prejudicando, mas ele põe para fora aquilo, apontando muitas vezes, falando na nossa cara o que precisamos ouvir. Tem Exu que não pega pesado, tem Exu que pega leve. Né? Por isso que tem várias formas de Exu trabalhar. Não é o médium que decide isso, é o Exu que decide. O meu Exu, por exemplo, não fala, ele trabalha, é um executor, mão de obra. Você está ali conversar com ele, pouco fala. Então ele está lá para trabalhar, está lá para executar uma finalidade. Agora, enquanto isso, tem Exus que são aqueles Exus mais doutrinadores, que gostam de dar conselhos, aqueles conselhos leves, mas é como o Pai Ronaldo falou, se muitas vezes você deixa de receber ou perde aquilo que você tem, material, que é o que mais pega no ser humano, é o materialismo. Né? É o materialismo. É claro que perder o familiar não é bom, não é legal, sabe, mexe com a gente, mas quando você perde o carro, quando você bate o carro, quando você perde dinheiro, Valquíria, pode falar. Quer que eu libere? Liberado. É engraçado que tem alguns terreiros que acham que só porque está da direita não tem a esquerda, mas esquece que quando entra dentro do terreiro, tem a tranqueira lá na frente, que é a primeira que a gente vai lá e cruza. Quer dizer que só estão as imagens ali, eles não estão ali, é os primeiros a vir. Estão ali protegendo a entrada do terreiro, não é porque a direita ou a esquerda, eles têm que estar ali na porta. Senão, como que a gente vai trabalhar com a direita lá dentro, ou com a esquerda, ou com qualquer outro, se não tiver eles lá na porta? Eles são os primeiros, eles são a proteção principal do terreiro. Se eles não estiverem lá na porta, não é só aquelas imagenzinhas que a gente vai lá e cruza, não. É eles que estão lá na porta. Eles cuidam da nossa porteira, eles cuidam da nossa sentinela, eles cuidam da nossa casa, cuidam da nossa família, cuidam da nossa entrada e saída. Eles estão sempre atentos. Se eles não estiverem atentos, a casa, que é uma estrutura, digamos assim, física, mas também religiosa, ela acaba sofrendo. E quem sofre com isso são as pessoas. Então o Exu, por cumprir ali, executar digamos assim, a missão religiosa, ele tem que conceder a proteção para aquela instituição religiosa, aqui no caso o terreiro, o templo, casa
queira chamar. Toda tenda de Umbanda, todo terreiro de Umbanda tem uma tronqueira. Por quê? Porque é a força, o ponto central de Exu. Então, quando você chega no terreiro, como a mãe Valquíria falou, ao você entrar no terreiro, você se depara à sua esquerda, dependendo da situação de cada terreiro, você tem ao lado uma tronqueira, onde ali você pede licença. Você pede agô, deixa a sua... Você faz uma limpeza, deixa a sua energia negativa ali, que a Exu vai retirar para que você possa entrar mais limpo possível. Você entrou, você não vira as costas para o Exu. O Exu está lá dentro também, tem Exu pela casa inteira. Depois eu vou entrar numa situação, num tema, que eu acho muito interessante saber, que é os domínios do Exu. Tá? Então, só para eu finalizar minha parte aqui, é isso que eu tinha para falar. Exu, ele é executor, ele é o cumpridor da lei, ele é comandado muitas vezes pelo Orixá Ogum, tá? Juntamente com o Orixá Xangô. Eu não estou dizendo que Exu, todos eles vêm na linha de Ogum, mas Ogum é o que traz a lei e Exu executa. Não importa se está dentro da nossa condição visual, que a gente acredita ser o melhor. Ele vai dentro da lei divina. Henrique. Boa noite. Eu vou falar uma enseñança do senhor Tranca-Rua das Almas, uma noite que fiquei trabalhando com ele, que falou da tronqueira. A enseñanza dele que foi que a tronqueira actuava como aspiradora del plano espiritual, que todo o agente que iba a ficar para o dentro do terreiro, antes toda a energia era absorvida por aspiradora espiritual. Foi uma doutrina muito boa essa noite. Eu depois falei para os hermanos de Revilla a enseñanza del señor Tranca-Rua, de importancia de la tronquera, que tiene que estar siempre limpa, que tiene que estar descargado, iluminado, para que las energías negativas fiquen dentro de la tronquera y no puedan pasar para dentro del terreiro. É uma coisa que queria falar com vocês, é uma enseñanza que o senhor Tranca-Rua das Almas dio a nosso chefe e estava a compartir com vocês. Perfeito, hein? Vai lá, Maurício. O Henrique tem que falar mais vezes. Viu aí, Henrique? Desculpa. Outra coisa que eu aprendi com entidades da madrina de Neris, que Exu é a entidade que fica mais perto de nós. Isso he aprendido trabalhando com a senhora de Neris, que é Exu que fica mais perto de nós. É o comunicador sempre de nosso mundo terrenal. Não sei se é tão certo assim. Correto? Bem. Exatamente. Eu só queria aqui, com o que a Luana estava falando anteriormente, eu só queria complementar um pouquinho na minha experiência, e quem tem oportunidade de médiums com clarividência, enfim, se prestarem atenção na estrutura que é gerada ao entorno, aí a gente não está falando só do terreiro, mas ao entorno do terreiro, tanto as entidades de direita quanto as entidades de esquerda, elas fazem um trabalho que é minuciosamente sincronizado, trabalhando ambas nessa proteção do terreiro, esquerda e direita, unidas e extremamente sincronizadas, né? E por que dentro do terreiro não haveriam de trabalhar? Sim. Por que não? Mais alguém? Porque referente ao que é Exu, pode falar, Pai Ronaldo. Só posso dar um adendo nisso daí que o Henrique falou, que ele foi muito sábio em dizer que o Exu ele está mais próximo do homem, porém a gente tem que tomar cuidado com o negócio, tá? E tanto a gente falar assim, que o Exu está mais próximo do homem, numa gira de desenvolvimento, num dia de trabalho, qualquer outra coisa, o médium mais, assim, cabeça mais, como que eu posso dizer, mais difícil para trabalhar, o que acontece? Toda hora ele vai falar, estou sentindo o meu Exu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de falar assim, Exu
a entidade que está mais próximo do homem, tá? Realmente é, mas não dessa forma que o médium muitas vezes entende, tá? Porque o médium, você coloca assim, dessa mesma forma, ele entende, bom, então a primeira entidade que vai vir em mim é Exu. Então, pode estar desenvolvendo preto velho e vai falar, estou sentindo meu Exu. Está desenvolvendo caboclo, estou sentindo meu Exu. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso daí. Quer ver uma coisa? Essa questão de falar que o Exu é uma entidade muito mais próxima do ser humano, tem uma explicação muito clara, muito lógica e simples. Luana? Então, é exatamente isso que eu ia falar, Alex. O fato do Exu ele estar mais próximo é uma questão vibracional, né? Exatamente por Exu trabalhar nos campos vibracionais mais negativados, para ele estar na Terra é muito mais fácil, por exemplo, do que um caboclo que com um nível vibracional mais elevado, né? Então, por isso que o Exu ele é mais próximo da gente, no caso, né? Então, a proximidade é uma proximidade vibracional, não é da entidade em si, que a entidade vai estar lá colada em você 24 horas por dia, entendeu? Mas é mais nesse sentido. Para eles é muito mais fácil estar aqui, né, trabalhando e atuando, do que, por exemplo, um preto velho, um caboclo, coisas assim, tá? Acabou de falar o que eu ia falar. A sintonia do grupo. Porque é o seguinte, realmente, não é... Nós estamos aqui no planeta Terra para, digamos assim, numa visão espírita, para pagar pelos nossos erros. E se nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, é claro que a gente não somos pessoas perfeitas. Nós nascemos imperfeitos e vamos nos aperfeiçoando conforme nossa vivência aqui na Terra. Nós vamos procurando nos melhorar como pessoas e seres humanos voltado à visão espiritual. Então, quanto mais negativo nós tivermos dentro de nós, é claro que precisamos ter o Exu para manter esse equilíbrio. Então, ele é uma entidade, a linha da esquerda, a linha de Exu, está próxima da crosta terrestre devido ao campo vibracional negativo que nós estamos vivendo. Não porque ele está dando isso, mas é porque ele tem que estar aqui mais próximo para manter o equilíbrio. Enquanto um preto velho, para chegar até nós, ele precisa descer a sua vibração, abaixar o seu campo de vibração espiritual para tentar se aproximar de nós, porque nós somos muito negativos. Qualquer um que pisar no meu pé, como eu já falei uma vez, qualquer um que pisa no meu pé, eu olho para o cara, olho feio para a pessoa, se a pessoa, desculpa, né? Quantas vezes a gente fala assim, poxa, desculpa meu pé estava embaixo aqui, mas nem percebi. A gente nunca é positivo. A gente é positivo só quando as coisas nos interessam. Né? Quando aquilo nos interessa, a gente é positivo. Agora, quando aquilo interessa a outro, aí a gente, deixa lá. Né? Quantas pessoas são assim? Então, a presença de Exu no nosso plano terreno, é muito mais fácil deles estarem aqui, porque eles precisam manter esse equilíbrio. Tá? Então, o médium, quando está numa gira, como o pai Ronaldo falou, numa gira de preto velho de desenvolvimento, ele tem que vibrar essa energia, ele tem que vibrar a linha do preto velho. Se é uma energia de caboclo, vai vibrar a energia de caboclo. Mesmo que ele seja mais sutil, mesmo que seja bem mais suave. Agora, é claro, quando é uma magia de desenvolvimento de esquerda, você não precisa nem pensar duas vezes que você já está lá com o Exu incorporado, ou a pombogira incorporada. Por quê? Porque é muito mais fácil você manifestar o Exu do que um preto velho, um caboclo. Por quê? Porque a sua energia pode estar mais ali, mais buscando essa energia do Exu. Mas é claro que é preciso equilibrar. Vai lá. Muitas vezes na gira de desenvolvimento, quando a gira está desenvolvendo Exu, não é que o médico já está lá, já incorporado, ele já está trajado, incorporado, ele já vem assim de casa, entendeu? Coisa que ele não consegue fazer com as outras entidades. É só falar, hoje vai ter giro de desenvolvimento de esquerda. Nossa senhora, não falta um médio. Já vem no carro dirigindo incorporado. Hoje vai ter giro de desenvolvimento de preto velho. Preto velho. O cara quer. Por quê? Porque Exu, gente, Exu não é uma entidade que trabalha tão inferior assim. Ele trabalha no mesmo nível com o caboclo, com o preto velho, na mesma evolução, só que em níveis diferentes, em planos diferentes. Enquanto o Exu
Lá nas zonas umbralinas, tem um poder de controlar tudo aquilo, de poder pôr ordem na casa, o preto velho e o caboclo também tem. Nós estamos falando em arquétipos, tá? Os espíritos, eles trabalham de várias formas. Fale lá. Você lembrou um negócio muito bom, viu, Alex? Não só nas zonas umbralinas, mas você sabia que no livro Nosso Lar tem um Exu? Tem. Não, tem? Tem um Exu. Você não sabia disso? Eu só vou buscar aqui a parte e eu já te chamo para falar. É que eu não lembro direitinho o nome do Exu. Alguém aí lembra? Tá. Não? Então eu vou procurar aqui e eu já te chamo para te falar, tá? Tá. E aí a gente vai dar continuidade aqui. Vamos lá. Exu é diabo, só para adiantar, porque ó, qual é o trabalho de Exu? A gente já falou rapidamente, né? Por que Exu é considerado mal e bem? Também já falamos, então já eliminamos aqui 2 itens. E agora nós vamos tentar falar o que Exu é o diabo. Por que sincretiza? Por que tem essa coisa de o Exu é o diabo, é o capeta, é o capiroto, é o demônio? Não estou falando só dos outros segmentos religiosos, mas na própria religião de Umbanda tem muita gente que acredita nisso. Outros cantados, por exemplo. Outros cantados que dizem Exu é o capeta, Exu é o diabo. O que a gente pode tirar disso, afinal de contas? O Maurício está preparado aí, Maurício? Está preparado aí, Maurício? Não. Só um pouquinho. Enquanto você se prepara aí... Vocês conseguem me ouvir? Sim. Parou. Enquanto ele se arruma lá e se prepara, travou a imagem dele, deve ter travado o Wi-Fi dele também. Isso aqui dá pra colocar Wi-Fi. Enfim, é que aqui a minha internet está oscilando, então... Tá oscilando. Já nós voltamos aí com a conexão com o nosso irmão Maurício, que está lá em Minas Gerais, né? Caxias do Sul, se não me engano. Então, vamos continuar aqui até ele continuar, melhorar a sua conexão aí. Existem muitas formas de poder ver Exu. Mas por quê? Olha, se a gente for estudar a fundo realmente, por que Exu é considerado o diabo, até mesmo por uma questão sincrética, tá? Mas será que isso deve ser levado adiante? Porque eu já vi Exu de uma forma manifestada de se apresentar para o assistente e para os médiuns como se ele fosse um dos capetas lá, né? Já aquela pessoa que é leiga, ele não sabe realmente o que é aquilo. Poxa, como é que uma entidade dessa, que se apresenta como o diabo, o capeta, o capiroto, o demônio, pode fazer o bem para uma pessoa? Seja mal que ele faça, para o males que vem para o bem, mas que bem que ele faça. Então, o que significa essas imagens de Exu que nós vemos com chifre, rabo, contos cantados que estão relacionados ao capeta, ao diabo, né? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Que possa... Se vocês estão me ouvindo? Sim, agora perfeitamente. Voltamos aqui à conexão com o nosso irmão Maurício. Então, veja bem, por que alguns umbandistas acreditam, então, que Exu é o diabo? Sabiam, irmãos, que isso aí tem ano exato, tem data, tem tudo perfeitamente explicável, né? E eu vou dizer para vocês o ano, tá? 1951, guardem esse ano, 1951, o que eu considero um dos maiores, uma das maiores desserviços feitos em nome da Umbanda é a obra chamada Exu, do Aloísio Fontinelli, de 1951. Por que eu digo isso? Nessa obra, Aloísio Fontinelli, ele faz uma ligação de Exu com os daimons, tá? Os demônios da Goécia, né? Então, ele atribui nomes existentes a Exu como dando referência aos daimons,
7, por exemplo, as 7 encruzilhadas sei lá, Astaroth, enfim, eu não conheço a Goécia, então não vou me ater a esses nomes. E também faz uma analogia dos pontos riscados de Exu com essa questão dos demônios da Goécia, onde surge todo aquele mecanismo de achar que o Exu tem o ponto riscado X, porque ele é movido por essa força de tal potência ligada a esses daimons, né? Enfim, aí nesse período, exatamente a partir dessa obra, o irmão umbandista, pouco mais de 40 anos do surgimento da Umbanda, acaba entendendo que sim, que o Exu tem ligação com os demônios da Goécia, né? Então foi a partir de 1951, com essa obra de Aloysio Fontinelli, Exu, o livro, que os irmãos da Umbanda acabam atribuindo o Exu ao diabo, achando que são demônios, enfim. Como eu disse, eu acredito que isso foi um grande desserviço para a nossa religião de Umbanda. De uma maneira tentando criar uma codificação para nomes e falanges de Exu e pontos riscados de Exu, Aloysio Fontinelli acabou deturpando essa obra de Exu. Enfim, agora eu quero fazer uma outra pergunta que é referente ao mesmo assunto. Eu queria que vocês me respondessem se vocês acreditam que existe nas escrituras bíblicas alguma referência, né, de ligação de Exu com o diabo. Algum de vocês acredita nisso? Na Não. Bíblia? Não, então eu vou dizer para vocês que sim. Existe, e isso tem data também, é um fato histórico, né? Pai Ronaldo sabe do que eu estou falando, né? Pai Ronaldo sabe porque hoje ele já me deu uma cutucadinha lá no WhatsApp, ele já sabia do que eu ia falar, né? Então o Pai Ronaldo sabe, e isso tem data, né? Pois isso foi um processo estratégico e até perverso, né? Que ele se instalou por causa da igreja, enfim, ele é tão sério que essa situação ela ocorreu por volta de 1900, né? Então, a partir desse advento, a gente pode dizer que sim, que há a menção de Exu como diabo na Bíblia, tá? Eu vou explicar por quê. Quem fez isso, tá? A figura ao redor de tudo isso é o bispo Samuel Ajay Crowther, tá? Você pode pesquisar depois a história dele como Samuel Crowther no Google, você vai saber um pouquinho mais sobre ele, sobre o trabalho dele. Ele foi um bispo da igreja anglicana e linguista nigeriano também, e pode-se dizer que ele foi o mais conhecido religioso cristão africano do século XIX, né? Samuel Crowther, ele era uma criança, né? Ele estava num navio negreiro que foi abordado pela Marinha Inglesa em 1822, tá? Em 1822, o navio onde essa criança escrava estava, que era o Ajay, né? Ele estava nesse navio, foi abordado pela Marinha Inglesa. Chegando lá, Samuel foi retirado desse navio e ele foi levado para a Inglaterra, onde ele foi adotado por uma família. Ele recebeu instrução, estudo, estudou e se tornou depois bispo da Igreja Anglicana Cristã, né, enfim, lá na Europa. Em 1844, exatamente, surge a primeira gramática em Yorubá, que vocês sabem que a linguagem Yorubá ela é estritamente, ela era verbal, não existia gramática, né? Ou seja, não havia escrita. Então, em 1844, Crowther ele cria a primeira gramática em Yorubá. Ele então traz toda aquela herança
cultural da linguagem iorubá e codifica isso em letras para que as pessoas possam escrever o iorubá. Então, o iorubá escrito que a gente vê hoje, ele é oriundo de 1844, quando surgiu a primeira gramática em iorubá. E em 1900, como eu falei, que existia ano para isso, surgiu a primeira Bíblia em iorubá, fazendo uma analogia, né, para a igreja chegando lá na África também, ela queria converter, né? O objetivo sempre foi conversão. E o que acontecia? Havia as analogias, por exemplo, falando de Deus, falava-se de Oxalá, referência a Oxalá. Assim como o nosso sincretismo hoje, vai falar de outro santo, enfim, São Pedro, se dava o nome de outros orixás. E aí, no decorrer da Bíblia, chegou um momento que eles precisavam descrever quem era Lúcifer, né? O anjo caído. E nesse momento, uma artimanha, como eu falei no início, que foi um processo, uma estratégia perversa, né, para destruir uma das referências dos negros, né, que seria a figura de Exu, que Exu é, perdão, o libertador da cultura, aquele que não aceita os limites da ignorância, né? E a igreja entendeu que com o Exu o povo podia talvez se libertar daquela ideia e concepção que a igreja queria trazer sobre doutrina. Então, Exu era uma ameaça. E nesse exato momento foi onde na Bíblia, em Iorubá, eles usavam o nome, em todo momento, quando se referia a Lúcifer ou ao diabo, usaram o nome de Exu. Infelizmente, em 1900, Exu foi descrito como o diabo em uma Bíblia da Igreja Anglicana Cristã, tá? Então, sim, meus irmãos, existe data, existe local e, sim, há uma referência de Exu na Bíblia como o diabo. Isso exatamente por essa estratégia vil e mesquinha da Igreja Anglicana no ano de 1900, né? Então, realmente há essa referência. Então, por isso que hoje, historicamente, se traz essa questão de Exu ser o diabo, enfim. Mas ali em 1951, quando Aloysio Fontinelli lança aquele livro, ele só se faz fortalecer esse sentimento em que Crowther trouxe lá em 1900 na Bíblia, descrevendo Lúcifer e o diabo como Exu, né? Então, realmente há, sim, a gente fala sobre esse tema também lá na Escola de Teologia Umbandista, e a maioria dos irmãos não faz ideia que existe uma Bíblia onde diz que Exu é o diabo, né? Infelizmente há, irmãos. Nós, agora, para reverter toda essa situação, fica um pouco mais difícil. Por isso que a atitude dos irmãos dentro da gira, principalmente nas giras de Exu, elas devem ser exemplares, né? E eu compactuo com o pai Ronaldo quando diz ali que Exu é tudo, né? Exu para mim é meu professor, é meu amigo, né? É a pessoa que me instrui e me coloca nos eixos, né? E por que as pessoas, né, têm aquela questão de dizer que Exu aceita paga para tudo, né? Só uma observação, nisso que você falou agora há pouco, Maurício. Infelizmente, ainda hoje, as pessoas, elas não respeitam Exu, elas temem Exu. Exu, ele não tem que ser temido por ninguém, Exu não faz mal, quem faz mal somos nós, tá? Exu, ele é luz pura, tá? Exu, ele tá lá para ser respeitado, não temido. Aquele que teme Exu é porque sabe que fez besteira, sabe? Só que as pessoas, em vez de respeitar... Você vai numa gira de Preto Velho, tem lá as pessoas conversando sobre a novela, o outro falando de política. Você vai numa gira de caboclo,